prazer estar aqui hoje com vocês, né, nessa quarta-feira pós-carnaval, né, começando os trabalhos. Eu queria agradecer também o Telesaúde por essa oportunidade, né, de compartilhar um pouco sobre o estado nutricional, né, da população nas macro-regiões de saúde aqui de Santa Catarina. E também falar um pouquinho sobre a obesidade, né, e a prevenção da obesidade. Ontem foi o Dia Mundial da Obesidade, então é bem importante a gente trazer esse tema, né, relevante que está aí no nosso dia a dia, né? Vamos lá, então. Então, um pouquinho quem sou eu, né? Eu sou Clarissa, sou gaúcha, lá de Santana do Livramento. Tenho a graduação em nutrição pela UFM, em Santa Maria, em 2012. Residência multiprofissional em atenção básica, estratégia de saúde da família, lá na UFSM, em Santa Maria também. Atualmente sou mestranda em nutrição na UFSC e faço parte aqui da equipe da Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina, na gerência de atenção de promoção e prevenção da saúde, na área técnica de atenção e promoção da saúde, e sou a responsável técnica da área de alimentação e nutrição. Então, vamos lá. Aqui, né, como responsabilidade técnica de alimentação e nutrição, a gente tem várias frentes, né? Então, eu trabalho muito com a PNAM, que é a Política Nacional, né, de Alimentação e Nutrição, com a Vigilância Alimentar e Nutricional, com a linha de cuidado de pessoas com sobrepeso e obesidade, também com o programa Bolsa Família, com o FAN, né, que é o financiamento das ações de alimentação e nutrição, com o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e com a Estratégia Alimenta Amamenta. Hoje, nós vamos discutir um pouco, né, adentrar ali na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, na Vigilância Alimentar e Nutricional, né, que é da onde a gente vai trazer esses dados da população aqui de Santa Catarina, e também a linha de cuidado da pessoa com sobrepeso e obesidade. Então, falando um pouco, né, do que é essa Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Ela foi publicada lá em 1999 e foi atualizada em 2011. Mas, apesar dela ter sido publicada lá em 99, ela é uma política muito atual, né? Porque ela foi revisada e porque ela está muito bem escrita, né? Se propõe a respeitar, proteger e promover os direitos humanos à saúde e à alimentação. Então, a gente vê que ao longo do tempo a gente passou uma transição nutricional, né? Onde o estado de magreza, que era visto antigamente, foi dando lugar ao excesso de peso, né? Com a tecnologia, enfim, as coisas mudaram, né? E a população ficou cada vez mais com excesso de peso. Mas também a gente não pode esquecer que a gente ainda, nos dias atuais, tem cenários de insegurança alimentar e nutricional, né? Tem pessoas que ainda estão passando fome, com dificuldade, né, de ter uma alimentação adequada. Então, essa política, ela é bem consolidada, ela traz todo esse cenário, né, e com o que a gente deve se preocupar e atuar. Então, todo profissional deve ter conhecimento, né? Eu trouxe até ela aqui, ela não é muito grande, né? Pequenininha, mas ela é bem importante, principalmente os profissionais nutricionistas, né? A maioria tem como livrinho de cabeceira, e isso é muito importante, né? Na nossa prática. Então, aqui um pouquinho das diretrizes, né? Da PNAM. Dá para ver que ela para ver como ela é uma política, né, bem consolidada. Todas essas diretrizes ela traz, que é a organização da atenção nutricional, a promoção da alimentação adequada e saudável, a vigilância alimentar e nutricional, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, a gestão das ações, né, de alimentação e nutrição, aqui a participação em controle social, qualificação da força de trabalho, pesquisa, inovação, conhecimento e alimentação e nutrição, controle e regulação dos alimentos e cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Então, ela é bem completa mesmo, né?
Então, aqui adentrando um pouquinho dentro das diretrizes, né? A Organização da Atenção Nutricional, o que ela nos fala? Que a atenção básica deve coordenar o cuidado e priorizar a prevenção, né? E quais prioridades ela dá, né, para direcionar o cuidado? Para a obesidade, que é o que a gente vai discutir um pouquinho hoje, para a desnutrição também e para as doenças crônicas. E essas ações, né, como é que elas devem ocorrer? Bom, elas devem ser compartilhadas em toda a rede, por mais que a porta de entrada, né, quem coordena o cuidado é a atenção básica, a atenção especializada também tem que contar, né, com profissionais nutricionistas que estejam atentos, né, a essa área que é tão importante, e também em todas as fases da vida. Não adianta a gente ter um olhar para a criança, esquecer, né, do adolescente, do adulto e da pessoa idosa. E cada olhar vai ser diferente, né, nessa questão de alimentação e nutrição, vai ser diferente o olhar da criança, né, do adulto e da pessoa idosa. Então, a gente tem que estar atento a isso, né, sobre compartilhar o cuidado, né, o cuidado não vai ser só da atenção primária, assim também como não vai aparecer uma pessoa com uma questão de obesidade, por exemplo, eu já vou encaminhar para especializado. Não. E também a alimentação e nutrição, ela é muito transversal, né? Ela entra, assim, em quase todas as políticas, porque é fundamental para o ser humano ter essa parte, né, bem estabelecida para poder ter saúde, e então ela perpassa por tudo, né, na área da saúde. Agora, falando um pouquinho da terceira diretriz, né, da vigilância alimentar e nutricional, por que ela é tão importante, né? Porque ela nos ajuda a organizar o cuidado da atenção nutricional no SUS. Deve estar inserida no cotidiano, né, principalmente da atenção primária, né, nas nossas unidades básicas de saúde. Por quê? Porque ela vai subsidiar o planejamento em saúde, bem como as ações de prevenção e promoção de alimentação adequada e saudável. Lembra que eu falei que antes tinham pessoas, né, a maioria das pessoas tinha magreza, agora tem obesidade, mas ainda tem pessoas com insegurança alimentar e nutricional. Então, eu preciso saber no meu território como é que está essa população e o que eu utilizo, né, para saber. Eu utilizo a vigilância alimentar e nutricional. Através do quê? Principalmente através do SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Bom, esse sistema, né, é um sistema de informação que tem como objetivo principal promover a informação contínua sobre as condições nutricionais da população e os fatores que estão influenciando nisso. Então, a seguir eu vou apresentar dados, né, do SISVAN, são dados públicos, que a gente consegue extrair a partir desse link. E queria reforçar aqui a grande importância, né, da gente alimentar esse sistema. E como é que a gente alimenta esse sistema? Através, né, do prontuário, do PEC, do prontuário do cidadão, né? A gente sempre tem que pesar e medir nos nossos atendimentos, porque através desses índices a gente vai conseguir calcular o IMC e ver como é que está a nossa população, né? O IMC que vai dizer está com magreza, sobrepeso ou obesidade. O IMC nada mais é, né, do que o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, assim, eu peço, né, para todos os profissionais da saúde, durante o atendimento, colocar lá, né, isso é muito importante para a gente conhecer a nossa população. Os dados do programa Bolsa Família, eles também alimentam o SISVAN, né? Então, eles migram para o SISVAN, assim como os dados do prontuário eletrônico. Então, por isso que é importante, né? Mais uma vez, reforço, a gente sempre está cadastrando lá certinho. E também tem a possibilidade de cadastrar direto no SISVAN, mas isso não é mais o recomendado. O recomendado mesmo é cadastrar no prontuário do cidadão para esses dados migrarem, porque mais para frente provavelmente o SISVAN vai servir só para consulta,
né? Só para a gente gerar informação e não para alimentar, porque senão acaba sendo um trabalho duplicado, né? Alimentar lá no prontuário e no CISVAN. Então, ficar atento a isso, tá? Então, aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo aproximar. A gente entra no link, né? E aí coloca ali o estado nutricional. Isso foi o que eu fiz para tirar esses dados que eu vou apresentar hoje. O estado nutricional. Em seguida, ele vai abrir essa tela, a gente coloca o ano. Eu coloquei o ano de 2023, porque como são muitos dados, eles demoram para consolidar. E aí a recomendação do Ministério da Saúde é que a gente, que os dados mais corretos seriam de 2023, porque de 2024 talvez não estejam todos consolidados ainda. Aí aqui o mês de referência a todos, agrupado por estado, estado de Santa Catarina, região de saúde todas. Daí vai aparecer todas as nossas 8 regiões de saúde. E aqui é a fase de vida que a gente está procurando, né? Na nossa apresentação eu vou mostrar, acho que todas as fases para vocês. Então vamos começar. Então, nesse gráfico, pessoal, eu trago o estado nutricional em crianças de 0 a 5 anos. Então, aqui a gente tem as 8 regiões de saúde: Grande Oeste, Alto Vale do Itajaí, Norte, Grande Florianópolis, Serra Catarinense, Foz do Rio, Itajaí, Meio Oeste, Sul, e as últimas do final é Santa Catarina e Brasil. Então, o que a gente vê aqui, né, pessoal? Aqui a legenda, ó, esse amarelinho mais claro é risco de sobrepeso, depois sobrepeso, laranjinha e obesidade. Então, a gente percebe aqui na Foz do Rio Itajaí, no amarelinho mais clarinho, que 21,57% das crianças de 0 a 5 anos estão com risco de sobrepeso. Isso é maior que aqui que Santa Catarina, ó, porque Santa Catarina tá com 20,50%. Santa Catarina é todo o estado, é a média, né, pessoal? A média. Então, isso quer dizer que Foz do Rio Itajaí superou a média do próprio estado em risco de sobrepeso. Já sobrepeso e obesidade foi a região, macro-região sul, tá? Que foi aqui, ficou com os níveis também elevados da média do estado, e um pouco maior aqui o sobrepeso que o Brasil, né? E a obesidade ficou quase a mesma coisa, 5,82 e nacional 5,81. Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, podem colocar no chat, tá? Eu coloquei aqui os gráficos e aqui também um pouquinho da explicação, caso alguém não tenha entendido o gráfico. Então, de 0 a 5 anos, risco de sobrepeso no nosso estado foi 20,50 e a média nacional 18. Então, a gente está acima da média nacional. E a obesidade foi 4,54 aqui em Santa Catarina e o Brasil 5,81. Então, ainda não chegamos, né? Ainda bem que não chegamos à média nacional. As regiões mais afetadas pela obesidade, Sul e Serra Catarinense. Maior risco de sobrepeso, Grande Florianópolis e Foz do Rio Itajaí. Então, que conclusão que a gente chega, né? Que as crianças estão apresentando alto risco de sobrepeso aqui no nosso estado. Algumas regiões apresentam obesidade acima da média do estado. E é fundamental, então, fortalecer ações preventivas de promoção da alimentação saudável e incentivo a uma alimentação exclusiva até os 6 meses de idade. Então, pessoal, esse é um dado que chama bastante atenção, porque são crianças de 0 a 5 anos, né? Então, são crianças muito pequenas e a gente sabe o quanto que é importante na alimentação exclusiva até os 6 meses de vida, que ela previne nesse quadro, né, de obesidade das crianças. Então,
é importante a gente sempre ressaltar isso durante as consultas, a gente levar em consideração, porque o que os dados estão nos mostrando, né, que a gente está com esse índice bem alto dessas crianças tão pequenas, né? Aí aqui, pessoal, é crianças de 5 a 10 anos. E a classificação muda, por exemplo, criança de 0 a 5 anos não é considerada com obesidade grave, mas quando se trata de crianças de 5 a 10 anos, já é considerado, já é classificado com obesidade grave. E aí, o que aparece aqui para nós, né? Na região sul, o sobrepeso foi de 17,94. A média do estado de Santa Catarina foi 16,91, então um pouco acima da média. E aqui, nível nacional, foi 14,96. Então, o nosso estado está acima, né, do que o Brasil. Grande Florianópolis, né, está com 10,7 de obesidade. E obesidade grave foi a Serra Catarinense, que apresentou um maior percentual, sendo maior do que a média de Santa Catarina e do Brasil. Tem uma travadinha aqui. Tá tudo certo aí, meninas? Tudo certo, pode ficar tranquilo. Que aqui ficou branca, tá? A tela ficou branca? Aham. Acho que a internet não tá muito boa. Aqui tudo certo. Se tu tentar, de repente, atualizar a tela. Tá, agora foi. Deixa eu voltar aqui. 0 a 5 a gente já falou. Tá. Acho que aqui tá errado, pessoal. Acho que aqui é de 5 a 10. Ficou errado no slide, mas o resto tá certo. Ó. Santa Catarina foi acima da média nacional, né? E obesidade foi... Santa Catarina também ficou acima da média nacional e obesidade grave ficou bem semelhante. Então, maiores regiões mais afetadas, aí aqui é 5 a 10, tá? Região mais afetada no sobrepeso foi Sul e Serra Catarinense, obesidade foi Grande Florianópolis e Sul, e obesidade grave foi Serra Catarinense e Grande Florianópolis. Então, aqui como conclusão, né? As crianças catarinenses de 5 a 10 anos apresentam maior prevalência de sobrepeso e obesidade em comparação à média nacional. E o Estado como um todo, né, demanda atenção para a prevenção do controle da obesidade infantil. Aí aqui os adultos, pessoal. Os adultos eu até coloquei eutrofia, que eutrofia nada mais é do que o peso adequado para a altura, né? O IMC normal, digamos assim, eutrofia normal, porque chama a atenção que a população está mais sobrepeso do que com um peso normal, né? Então, a gente tem que olhar para isso, né? Então, o Grande Oeste está com 36,10, enquanto Santa Catarina está com 34 e o Brasil está com 34 também. Então, a média do estado de Santa Catarina está bem semelhante à média do Brasil. E a Grande Oeste está acima desses dois. E a região Norte está com obesidade, né, em todos os níveis, grau 1, grau 2 e grau 3, maior de todas as regiões, né, e maior do que Santa Catarina também. Então, aqui o sobrepeso de Santa Catarina está bem semelhante à média nacional. A obesidade grau 1 está acima aqui em Santa Catarina, a obesidade grau 2 bem semelhante e a obesidade grau 3 semelhante também. Maior obesidade grau 1 na região norte, assim como grau 2 e grau 3. E também na Serra Catarinense e Grande Florianópolis.
Então, o excesso de peso é uma realidade, né, para a maioria dos adultos catarinenses, e esses dados reforçam a necessidade de ações efetivas de prevenção e controle da obesidade. Ele está demorando para passar um pouquinho. E aqui, pessoal, falando dos idosos. Bom, os idosos, a classificação do IMC dos idosos é um pouco diferente, ela é mais simples. Eles são classificados só como baixo peso, adequado ou eutrófico e sobrepeso. Eles não têm obesidade, né, por se tratar de idosos, com sempre sobrepeso. Então, o que a gente vê? Que o Alto Vale do Itajaí está acima da média de Santa Catarina, e a média de Santa Catarina de obesidade está acima da média nacional. Sobrepeso está abaixo, né? Mas a obesidade aqui de Santa Catarina, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ó, tá 57. 57 e do Brasil 51. Então tá acima da nossa população de idosos também. E aqui o baixo peso em Santa Catarina tá menor do que a média nacional, isso é bom, né? O adequado tá menor, isso não é bom, porque o ideal seria que 60%, que é 100%, né? Mas se fosse para mudar, que 60% fosse adequado e o restante sobrepeso. Mas, infelizmente, está 57% sobrepeso dos idosos, né? O que está acima da média nacional, que é 51%. As regiões mais afetadas, o Alto Vale do Itajaí e a região norte. Então, a maioria dos idosos catarinenses também está apresentando excesso de peso, com percentual de sobrepeso superior à média nacional. Então, é evidente a importância das ações voltadas à promoção da saúde e prevenção das doenças associadas ao excesso de peso. Vamos lá. Então, pessoal, agora falando um pouquinho sobre a obesidade, né? Que ontem foi o Dia Mundial da Obesidade. Ela é uma doença crônica, multifatorial, como a gente vai ver a seguir, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. E ela é o principal fator de risco para muitas outras doenças crônicas não transmissíveis, né? As principais são o diabetes, a hipertensão, alguns tipos de câncer, né? Então, ela é associada ao aumento da mortalidade global. E 60% da população, né, nacional tem excesso de peso, que é IMC a 25, acima, né, de 25 quilos por metro quadrado, ao quadrado. Então, o que isso significa, né? Que a cada 10 pessoas, 6 estão apresentando excesso de peso. E a gente viu nos dados anteriores que em Santa Catarina não é diferente, né? Inclusive, as regiões sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, são as regiões que mais têm índice de excesso de peso de todo o Brasil. Então, o Ministério da Saúde está tendo esse olhar, vai ser lançadas políticas exclusivas para a região sul, justamente, né, por esse percentual estar bem alto aqui nessas regiões. Então, aqui em Santa Catarina, o excesso de peso é um desafio, né, em todas as faixas etárias, como a gente viu, não é só nos adultos ou nos idosos, nas crianças também, o que exige, né, ações contínuas de prevenção e promoção da saúde. Então, aqui, pessoal, esse slide é bem importante, né, para a gente falar dos fatores que estão influenciando a obesidade. Não adianta a gente querer minimizar, né, a obesidade é uma doença crônica e a gente pensar que é só porque a pessoa não faz atividade física, não tem força de vontade, porque não é isso, né? São vários fatores interligados, né, determinantes da saúde que estão relacionados com a doença, né, da obesidade. Então, o ambiente obesogênico, a gente vê hoje em dia
tem vários ambientes que são ambientes que favorecem as pessoas, né, adquirirem obesidade. Então, o acesso facilitado a alimentos ultraprocessados, a publicidade, né, influências culturais que incentivam o consumo exagerado desses alimentos ultraprocessados, a rotina corrida, a gente tem que trabalhar muito, né, acaba fazendo refeição fora de casa, acaba que não dá para preparar a refeição, né, como gostaria, às vezes não tem acesso a esses alimentos, né. Então, tudo isso se caracteriza um ambiente obesogênico. Também os fatores biológicos e comportamentais, que está comprovado, né, por estudos científicos, que existe sim predisposição genética, que o metabolismo de cada pessoa é diferente e alguns favorecem sim a obesidade. Os hábitos alimentares e os padrões de sono, né? Todos os hormônios que a gente libera durante o sono também estão diretamente relacionados com a obesidade. Então, se aumenta o estresse, se a nossa saúde mental não está boa, né, desses pacientes, o que vai acontecer? Vai sim favorecer para ter obesidade, né? Então, não é só, né, não querer fazer atividade física, até porque esse é um novo item, outro item aqui, outro fator, né, que é o sedentarismo e barreiras ao exercício. Porque às vezes falta um espaço seguro para fazer atividade física, né? Às vezes o paciente, o usuário, trabalha o dia todo, quando ele chega na casa dele não é seguro para dar uma caminhada, né? O uso excessivo de tecnologia e telas, a gente está relacionando muito o descansar com ficar ali rodando a tela, o que isso prejudica muito na obesidade, né? Longas jornadas de trabalho e falta de tempo, não dá para a gente ignorar isso. Então, são diversos fatores que influenciam, que estão interligados, né? Não é só um fator só, que está interligado ao desenvolvimento da obesidade. Inclusive, né, da obesidade infantil, de adulto e de idosos também. Então, como é que a gente pode melhorar, né, esse cenário? Ao longo da apresentação, né, eu vou trazer um pouco mais sobre isso, mas acho que fica claro que não há uma única resposta ou uma fórmula fixa, porque é realmente um problema muito complexo. Há quanto tempo, né, a gente vem falando da obesidade? Desde que eu me formei lá em 2012, já se vem falando sobre isso, né? Eu lembro que eu fiz o meu trabalho final com os beneficiários do Bolsa Família, eles já estavam apresentando a maioria excesso de peso. Então, é uma questão muito complexa, né? E que a gente não vai resolver do dia para a noite, e que a gente tem sim que repensar a nossa prática profissional. Porque se ao longo desse tempo não está se resolvendo, né? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer diferente do que vem sido feito, né? Então, quais fatores que favorecem o cuidado da pessoa com excesso de peso? Uma abordagem integrada e humanizada, às vezes é muito isso que está faltando, né? Parcerias no território, como a gente viu, assim, é multifatorial, então a gente precisa ter contato com o CRAS, com os polos de atividade física, fazer grupos de caminhada com a escola, enfim, e tentar, mesmo enquanto profissionais da saúde, promover ambientes saudáveis, né? Conversar com a nossa população, onde é que a gente pode ter feiras, será que a gente pode fazer uma horta aqui na nossa unidade, para, assim, né, promover a saúde de verdade. Então, aqui alguns materiais de apoio do cuidado da pessoa com excesso de peso. Esse aqui, na Orientações para Coleta e Análise de Dados Antropométricos, que é sobre o CISVAN, que ele vai nos orientar bem em como que a gente faz o registro, né? E não só isso, em como a gente deve pesar e medir, porque também não adianta chegar o usuário, né? E a gente pesar de qualquer jeito, a gestante, a gente pesar de qualquer jeito, não. Sempre pedir, né, para ficar descalços, com o menor de roupa possível. Então, todos esses mínimos detalhes esse material vai trazer para nós. Indico bastante. E os cadernos de atenção básica, esse aqui é de doenças crônicas, mas ele fala bastante sobre obesidade.
E esse aqui é sobre a obesidade, caderno número 38. Também esse daqui, que é o que a gente vai falar um pouco mais nessa apresentação, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Sobrepeso e Obesidade em Adultos. Tem esse outro, tem o Instrutivo de Abordagem Coletiva para Manejo da Obesidade no SUS, que eu até trouxe aqui para vocês verem, ele é pequenininho. A gente tem poucas edições aqui na SES, mas quem for das macro-regiões, né, nos municípios e quiser solicitar, se a gente tiver ainda, a gente disponibiliza, tá? E esse aqui que é um caderno só de atividades para a gente fazer na atenção primária, né? Bem direcionado para as pessoas com excesso de peso. Bom, então aqui, como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o protocolo mesmo, né, da pessoa com obesidade. Ele traz para nós 5 itens principais, que é a alimentação saudável, atividade física, suporte psicológico, abordagem farmacêutica e tratamento cirúrgico. Tendo a atenção primária como base do cuidado, o que a gente deve priorizar aqui, né? O que está mais na nossa alçada? A alimentação saudável, atividade física e o suporte psicológico, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, aqui, pessoal, falando da alimentação saudável. O que esse material nos traz? Para a gente ajustar a ingestão de caloria, reduzir entre 500 e 1.000 calorias do gasto energético estimado. Esses dois aqui é mais restrito para o nutricionista, mas como a gente sabe que não é em todas as unidades que tem nutricionista, a gente pode focar mais nesses outros itens, que eles vão bem de acordo, né, com o Guia Alimentar para a População Brasileira. E quais são esses itens? Né? O que o guia nos fala? Para a gente aumentar o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, que a gente vai ver um pouco mais a seguir. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, diminuir o consumo de sal e açúcar, optar por água ao invés de bebidas açucaradas e valorizar as preparações caseiras e refeições feitas em casa, né? A famosa comida de verdade que a gente vem falando. Isso são todas as orientações do guia alimentar, que todos os profissionais devem ter acesso, né? Não é restrito ao nutricionista, muito pelo contrário. Infelizmente, a gente sabe que não são todas as unidades, a minoria conta com nutricionista, mas isso aqui todos os profissionais de saúde, né, têm acesso e devem promover esse tipo de alimentação saudável. Então, aqui, às vezes fica um pouco abstrato, né, então eu trouxe esse slide para a gente entender um pouco mais. O que são alimentos in natura? São alimentos frescos obtidos diretamente da natureza sem alteração. Então, aqui o exemplo do milho, né? Isso é um alimento in natura. Uma fruta é um alimento in natura. A carne é um alimento in natura, né? O feijão é um alimento in natura. O arroz é um alimento in natura. Por quê? Porque ele também pode ser minimamente processado, né? Às vezes o arroz é lavado ou moído, ou o milho, como está nesse exemplo aqui, né, é feita a secagem. Então, isso são alimentos in natura ou minimamente processados. Minimamente processado é isso, quando ele passa por um processo industrial mínimo, né, que não vai alterar a sua composição nutricional, não altera o que ele é. E o que é um alimento processado? É quando nesse alimento vai a adição de sal ou açúcar. Então, aqui, por exemplo, né, o abacaxi é uma fruta ou alimento in natura. Aqui ele é processado quando é um abacaxi em calda, né? Por quê? Porque foi colocada adição de açúcar. Né? O milho em conserva foi colocada adição de sal. O peixe em conserva também colocada adição de sal. Só que o que acontece com um alimento ultraprocessado? Alguns estudos dizem que nem podem ser chamados de alimentos, né? Mas sim de produtos ultraprocessados, porque às vezes ele tem um mínimo de alimento, né? São aqueles produtos que a gente encontra na prateleira que tem ali a lista de ingredientes cheia de coisa, né? Onde o primeiro ingrediente geralmente é açúcar ou algo relacionado, onde tem um monte de corante. Então isso acaba perdendo toda a essência do alimento, né? Acaba sendo um alimento assim, com baixo valor nutricional e com elevadas calorias. Então, eu acho
que nem podemos chamar de alimentos mesmo, assim, de produtos, né? Aí aqui falando um pouquinho mais, né, que eu coloquei alimentos, nós vamos chamar de produtos ultraprocessados, é onde a fabricação envolve ingredientes industriais, resultando em produtos muito atrativos, né? Principalmente para as crianças, a indústria pega pesado, né? Então tem a composição nutricional totalmente desbalanceada, e a substituição global de padrões tradicionais de alimento por dietas ultraprocessadas está impulsionando a pandemia da obesidade e outras doenças crônicas. Então, alguns estudos, eles submeteram, né, populações consumindo uma dieta ultraprocessada e uma dieta in natura. Quem estava consumindo dieta ultraprocessada, né, acabou ganhando bastante peso, e fora, né, os outros fatores que deixam a pessoa mais cansada, né, mais inativa, enfim. Claro que são poucos estudos, aqui no Brasil não tem, porque às vezes acaba não sendo muito ético como é que a gente vai submeter, né, uma pessoa a esse tipo de dieta, mas foram feitos alguns e se viu que a quantidade de calorias de uma dieta ultraprocessada, ela ultrapassa assim, 3 vezes mais do que uma dieta rica em alimentos in natura. Então, esses alimentos, eles têm hiper sabor, são formulados para que sejam extremamente saborosos, né, para induzir o hábito ou até a dependência desses alimentos. Então, é aquele alimento que mexe lá com o nosso cérebro, né, que a gente come e não quer parar de comer. Não é por acaso que ele é assim, né? É feito proposital pela indústria. Também são alimentos que a gente come sem atenção, né? São feitos para a gente comer em qualquer lugar, né? De fácil acesso, levar para qualquer lado, ou alimentos que acabam substituindo, né, uma refeição. E às vezes eles têm tamanhos gigantes e calorias líquidas, né? Que caloria líquida a gente nem percebe o tanto de caloria que está ingerindo. Então, são atributos que comprometem, né, o mecanismo da saciedade. Então, outra coisa importante a gente falar, né, que comer com atenção, né, comer conectado com o momento presente é muito importante. E esses produtos ultraprocessados, eles não fornecem isso para nós, né, muito pelo contrário. Então, se perde ali o hábito de chamar a família para preparar o próprio alimento, né, com comida de verdade, com alimentos in natura ou minimamente processados. Às vezes é substituído, né, por pedir um lanche ou por esses outros tipos de alimentos. E claro, né, tem que haver políticas públicas também, assim como houve grandes políticas públicas em cima do tabaco, também pode haver em cima desses alimentos ultraprocessados, pelo tamanho de prejuízo que eles trazem para a nossa saúde. Aí o outro item, pessoal, que eu trouxe para vocês, que é prioridade, né, na atenção primária, é a atividade física, né? Então, esse guia de atividade física, esse aqui, é maravilhoso, esse material é muito legal. Ele fala, né, ele vai explicar para nós, assim, como é que a atenção primária pode estar organizando esse tipo de atividade física, né? Principalmente os polos de academia da saúde, também fala sobre o incentivo da atividade física, fala ali dos idosos, né, que devem se manter ativos, exercícios físicos combinados para melhora do equilíbrio também deve ser realizado de acordo com o estado de saúde, óbvio. A prática de atividade física pode ser feita tanto individual ou em grupo não muito grande, também depende da vontade do usuário, né, se ele quer e se ele pode participar do grupo. Aqui eu coloquei a diferença da atividade física e do exercício físico, né? Que a atividade física, quando a atividade física é planejada e estruturada com o objetivo de melhorar ou manter os componentes físicos, como a estrutura muscular, a flexibilidade e o equilíbrio, estamos falando do exercício físico.
Ou seja, todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Então, subir uma escada, descer um pouco antes do trabalho para dar uma caminhada, tudo isso é considerado atividade física, que também deve ser muito orientada por nós, né? Se vai num lugar que tem elevador, mas tem condições de subir a escada, vai pela escada. Você pode descer um pouco mais para ir trabalhando, caminhando, por exemplo, ou para ir à feira, vai caminhando. Tudo isso é atividade física, tá? Apesar de não ser um exercício físico, é sim uma atividade física e deve ser incentivada por nós profissionais. Aí aqui o suporte psicológico, né, pessoal, técnicas como terapia cognitiva tem sido muito estudada, né, comportamental, redução do estigma, que a gente vai falar um pouquinho também, e fortalecimento da autoestima. As abordagens psicológicas devem ser adequadas às necessidades do indivíduo, podem ser realizadas individualmente ou também em grupo, de acordo com a preferência desse indivíduo. Aí aqui, pessoal, eu trouxe componentes do cuidado da pessoa com obesidade. Então, esse slide, assim, considero bem importante, porque ele fala um pouco sobre o estigma do peso, né, ou da obesidade, que configura-se quando as pessoas sofrem abuso verbal e ou físico associado ao excesso de peso, podendo levar à exclusão e discriminação. Então, muitas vezes, os profissionais da saúde, né, acabam, às vezes sem querer ou por falta de conhecimento, enfim, estigmatizando, né, esses usuários, não se sentem muito acolhidos, né, nas unidades. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né. Eu até trouxe essa foto do Ministério da Saúde para a gente lembrar, né, que as pessoas com obesidade, elas estão aí, né, elas têm rosto, têm sentimentos, são pessoas, né, como nós, como todo mundo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E quando eu fui procurar essa foto, eu coloquei no Google, né, pessoa com obesidade. E apareceu um monte de pessoas, né, com obesidade sentada, comendo. E aí eu fiquei pensando como realmente esse estigma existe, né? Que a pessoa com obesidade é preguiçosa ou ela não quer se ajudar. E a gente vê profissionais de saúde falando isso, né? Então isso não pode mais acontecer, porque a gente viu que é uma série de fatores, né? Não é porque a pessoa é preguiçosa ou não quer se ajudar. Enfim, ela pode estar passando por alguma coisa, ela está incluída nesse ambiente obesogênico, né? Então, é complexo e a gente tem que trabalhar muito isso. E, às vezes, os profissionais até não falam, mas o indivíduo com obesidade, ele sente, né, olhares, expressões, silêncios, ou até o espaço físico não está adequado para receber ele, né, não tem uma cadeira adequada. Então, tudo isso fortalece o estigma e a gente não quer que aconteça. E os profissionais do SUS devem evitar o termo obeso, isso é muito importante, né? Porque a gente está falando a pessoa com obesidade, sempre a pessoa em primeiro lugar, né? A gente tem que priorizar o indivíduo, né? E não a condição que ele está, né, com obesidade, sim o indivíduo. Também é necessário lembrar ainda que nem sempre as queixas da pessoa que vive com obesidade está relacionada ao peso. Ou seja, inclusive para ter o melhor resultado no atendimento é preciso enxergar a pessoa para além do seu IMC. E também o tratamento ele só vai ser adequado se a pessoa estiver disposta, né? Porque se isso não é um problema para ela, a gente não pode colocar, né, de forma incisiva, não, você tem que, porque não vai funcionar. Então, primeiro, né, ela tem que querer o tratamento, né? E a gente tem que respeitar isso, respeitar o momento do indivíduo, né? Do nosso paciente, do nosso usuário. Então, aqui, algumas metas para serem alcançadas. Diminuição da gordura corporal, de 5 a 10% do peso habitual, já é uma meta alcançada. Às vezes,
o indivíduo chega, né, está disposto a perder peso, mas vai lá e não tem a perda de peso que a gente gostaria. Isso é super normal. Um indivíduo com IMC de 30, ele não vai passar para o de 25 assim de uma hora para outra. E a gente tem que entender isso e não se frustrar, porque já é, né, de acordo com os materiais, com os estudos, de 5 a 10% de perda de peso já é, sim, considerado uma meta alcançada e já vai trazer benefícios para a saúde dele. Adoção de hábitos alimentares saudáveis. Então, às vezes, a pessoa nem perdeu tanto peso, mas ela mudou a alimentação dela. Já é uma meta alcançada, né? Porque ela já está mais saudável. Ou começou a fazer uma atividade física, já é uma meta alcançada. Tudo isso vai reduzir fatores de risco cardiovascular. Se reduz comportamento sedentário também, já é meta. Melhoria das comorbidades, né? Às vezes não perdeu tanto peso, mas o diabetes já não está mais descompensado. Então, isso é muito bom, né? A pressão já não está tão alta. Perdeu peso, não foi muito peso, mas ele conseguiu manter aquela perda de peso. Já é uma meta alcançada. Aumentou a autoestima, a qualidade de vida, vai impedir ganho de peso futuro. Tudo isso são metas alcançadas. Esse aqui é um material de apoio que a nossa área técnica fez, depois a gente pode estar disponibilizando, que ela tem os QR Codes que vão direto para esses materiais que são importantíssimos, né? Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o que deve nortear o nosso trabalho, não só dos nutricionistas, né, mas de toda a equipe da unidade, de toda a PS. Também a gente tem o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, o manual instrutivo, né, para a implementação do guia para a população brasileira. E o guia, assim, ele é um material realmente de excelência, ele é conhecido mundialmente, o Guia Alimentar da População Brasileira, e serve como exemplo para diversos países, assim. Então, quem não conhece ainda, tem que correr para conhecer. Então, nesse material também a gente colocou protocolos de uso do guia alimentar, né, que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, de adultos. Também tem adultos com obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus, adultos com obesidade e adultos com hipertensão arterial. São todos materiais de apoio para a nossa prática. Aí aqui também, pessoal, mais alguns materiais, né, que estão disponíveis para nós profissionais usar na prática. Os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, escolha dos alimentos, obstáculos para uma alimentação adequada e saudável e hábitos culinários. E aqui eu trouxe as 4 linhas prioritárias, as linhas de cuidado prioritárias aqui do nosso estado de Santa Catarina. Então, a gente tem a linha de cuidado, né, da pessoa com hipertensão arterial sistêmica, a linha de cuidado da pessoa com diabetes mellitus e a linha de cuidado da pessoa com sobrepeso e obesidade. E a linha de cuidado, né, da saúde da pessoa idosa. Então, aqui falando um pouquinho sobre a linha de cuidado, né, de sobrepeso e obesidade, a gente aqui no estado recomenda sempre implementar, né, quando os municípios forem implementar, as 4 linhas juntos, porque é um indivíduo, né, que às vezes apresenta tudo isso, é idoso, está com obesidade, que acaba gerando, né, as doenças crônicas que a gente viu, que é a diabetes e a hipertensão. Então, aqui, gente, a linha de cuidado, né, eu convido todos a conhecerem, tá ali naquele QR Code, né, aqui do nosso estado. Então, qual é o objetivo de uma linha de cuidado? Ordenar o cuidado das pessoas com sobrepeso e obesidade através dos ciclos de vida em diferentes pontos da rede de atenção à saúde. Então, ela desenha o percurso clínico das pessoas no âmbito da rede, né? A gente sabe que o cuidado com a obesidade, ele é complexo, às vezes vai precisar
da atenção secundária, da atenção hospitalar, e até mesmo, né, se ele passar por um tempo em acompanhamento e não conseguir diminuir o peso, talvez seja indicada a cirurgia bariátrica. Então, a gente recomenda aqui no estado, né, que os municípios, as regionais, se interessem, né, em implementar a linha de cuidado para esse para esse paciente não ficar perdido na rede, né? Então, o cuidado se fortifica quando os municípios têm implementado, né, a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade. Então, é a nossa orientação, né, para promover melhor a articulação entre os serviços, para ter essa comunicação, né, entre atenção primária e atenção especializada. E aqui também, pessoal, a gente falou bastante sobre como a obesidade é complexa e precisa ser articulada, né? Então, uma forma da gente articular é através do programa Saúde na Escola, que é um programa que foi instituído em 2007, né? É uma política intersetorial, que é o que a gente tanto fala, né? Tem que ser intersetorial, ainda mais quando se fala de obesidade, né? Então, ela é entre a saúde e a educação. E o programa, ele apoia o desenvolvimento dos estudantes, né, na educação pública com ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. E bem importante ressaltar que a adesão do programa está aberta e vai até 21 de março agora, desse mês, né? A gente está dia 5 até o dia 21. Eu sei que a maioria dos municípios já fez adesão, mas se alguém não fez, tem que fazer, né? Porque é bem importante ali, ó, a alimentação saudável e prevenção da obesidade entra nos 5 eixos prioritários, né? Assim como a prevenção da violência, verificação da situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva e saúde mental. A obesidade, mais uma vez, né, no ciclo passado do PS, ela já estava e ela continua, porque ela é, sim, muito importante, ainda mais se tratando aqui do nosso estado, que a gente viu que os índices das crianças com obesidade está bem alto. Então, assim, a gente tem que ter 100% da adesão de novo. Quem não fez ainda tem que fazer. O pessoal aqui que cuida do PSE, a Laura também preparou um material bem legal ali que fala sobre atividades que podem ser feitas, né, intersetorial de saúde e educação, sobre alimentação adequada e saudável, né, as hortas escolares, as atividades de educação alimentar e nutricional. Então, tá bem legal e é importante fazer essa intersetorialidade, né. Eu acho que tá acabando. E é isso, pessoal. E aqui, para finalizar, né, a obesidade vai muito além do coma menos e exercite mais. Seria simplificar demais, né, essa condição que vem acompanhando aí e aumentando ao longo dos anos. E a gente viu que não é isso, que é multifatorial, é complexo e que não cabe a nós fazer o julgamento, né, e ter esse preconceito. E sim auxiliar as pessoas com obesidade, né, e fazer nosso papel enquanto profissionais de saúde, papel, né, humano, né, tratando da melhor forma possível essa condição desafiadora. Muito bom, Clarissa, necessária. Bom falar um pouquinho, né, sobre alimentação, sobre obesidade, e entender um pouco como que está o contexto, né, nessas macro-regiões e como que cada profissional pode lidar. A gente sabe que, infelizmente, não temos no SUS nutricionistas em todos os postos de saúde para atender individualmente, né, esse público e mais direcionado, mas a gente vê a importância da equipe, né? Quanto que a equipe pode ajudar em não se falando apenas sobre como fazer a alimentação, mas o que incluir, o que deixar de incluir. E gostei muito também da maneira que tu abordou os alimentos ultraprocessados, porque a gente está em um contexto atual onde a insegurança alimentar ela é caracterizada pelo aumento no consumo de alimentos ultraprocessados.
Então, infelizmente, a gente luta diariamente, né, para incentivar o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. E, inclusive, ali nos desertos alimentares, né, a gente não vê um acesso a esse tipo de alimento, e se vê com um custo muito elevado. Então, é importante a gente saber divulgar o nosso guia e fazer com que esse guia seja acessível a mais pessoas. Então, o guia ele está aí para a população, é um material elogiado mundialmente, reconhecido mundialmente, e é importante a gente fazer o uso dele, né? A Clarice também mostrou vários materiais, né, da área de nutrição. Eu acho que o SUS ele tem isso de apresentar muitas ferramentas para profissionais de saúde. Então, usem isso a favor de vocês. A Clarice disponibilizou aqui para gente todos esses materiais que ela mostrou. E depois a gente vai colocar em anexo ali na apresentação, no nosso site, como material de apoio, para que, se vocês não tiverem acesso aos documentos físicos, vocês possam também baixá-los ali em PDF e divulgar onde vocês estão atuando. Muito boa. Eu, particularmente, sou muito apaixonada por essa área, nutricionista. Infelizmente, a gente acaba gostando muito daquilo ali e abraça, né? Mas bom te ouvir, muito feliz de te receber aqui. E é isso, pessoal. Eu queria lembrá-los que esse é o momento de vocês mandarem alguma dúvida, se vocês tiverem, ali pelo nosso chat, para a gente conversar aqui com a Clarissa. Temos ainda, podemos, uns minutinhos ainda. Ó, Clarissa, ali no nosso chat o pessoal está elogiando, falando parabéns, muito boa palestra, parabéns pelo trabalho, Clarissa, excelente apresentação, pessoal agradecendo, muito obrigada, domínio do tema. Eu que agradeço por me assistirem numa quarta-feira pós-carnaval. Legal. Eu tava pensando, será que vai ter alguém nessa web? Mas olha, parabéns, pessoal. O pessoal tá interessado, que bom. Muito legal. Sem dúvidas, então, eu vou encaminhar para a Clarissa. Clarissa, se tiveres alguma fala, finalização, pode ficar à vontade. É isso, só agradecer mesmo quem esteve presente. É isso. Obrigada. Obrigada, Roberta, também, pelo auxílio. Muito obrigada. Pessoal, então, obrigada a todos que estiveram presentes aqui nessa quarta-feira de cinzas. Muito legal ver a Clarissa compartilhar toda a trajetória dela e também o domínio do tema. Estou muito feliz de te receber, Clarissa. Espero te ver mais vezes por aqui. E é isso. A gente se vê, pessoal, na próxima quarta-feira.